Salmos 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são os que buscam ao Senhor, que procuram a tua face como Jacó, Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Senhor, eu te adoro na beleza da tua santidade. Meu coração está disponível, Senhor. Vem e enche-o. Assim também toca a tua igreja. Enquanto a tua palavra será ministrada, nos cura, Senhor. Traz uma construção dentro de nós, para que nós possamos fluir no conhecimento da tua palavra, que a tua glória nos revele a tua pessoa. Nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo caótico, onde as pessoas não conhecem mais o seu Deus, onde está havendo um êxodo das pessoas da igreja para o mundo. E nós precisamos trazer uma clareza sobre quem é Deus, sobre a sua glória, sobre a sua majestade. Esse Salmo 24 fala sobre a soberania de Deus e de Jesus sendo entronizado na sua glória. Soberania, quando Deus se manifesta sobre o seu povo, a resposta do povo tem que ser adoração, exaltação, declarando: o Senhor é o Deus poderoso, o único Deus, aquele que é digno, aquele que vive para sempre. Da nossa boca precisa sair louvor e exaltação ao grande nome poderoso do Senhor, aleluia. Mas, meus irmãos, a nossa adoração precisa estar coesa, junta com a nossa intenção. Nesse salmo, o salmista está trazendo à memória aquilo que nós precisamos fazer: dedicar ao Senhor louvor, glória e honra ao Deus Criador de toda a terra. Está dizendo: a terra pertence ao Senhor, tudo que existe na terra pertence ao Senhor, os habitantes, a criação, tudo exalte o seu santo nome. A palavra do Senhor diz: por que andais ansiosos? Com que haveis de comer? Com que haveis de beber? Com que haveis de vestir? O Senhor sustenta os lírios dos campos. Em toda a sua glória, Salomão não se vestiu como qualquer um deles. Olhe para os pássaros, eles não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Quem os alimenta? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos nos submeter à onipotência, onisciência e onipresença do Senhor. Louvor é fazer distinção, é dizer: Senhor, eu não estou aqui pelaquilo que eu possa receber, eu estou aqui por tua causa, porque o meu coração queima por ti. O grande Deus, aquele que enrola o céu como uma cortina, aquele que junta todos os mares na concha das suas mãos, aquele que enfileira os astros do céu e o chama pelo nome. Eu estou falando
de todos os planetas, galáxias, estrelas, o Senhor enfileira todos eles e chama cada um pelo seu nome. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus Criador, aleluia, esse é o Deus a quem servimos. Dediquemos a Ele louvor e honra. E o texto diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Ou seja, quem pode estar de pé diante de Deus? Quem pode entrar na glória de Deus pelos seus méritos próprios? Quem é esse homem que tem o coração puro? Quem tem as mãos limpas? Você conhece alguém? Em toda a história da Bíblia, você pode mencionar algum dos heróis da fé que se enquadre dentro disso, dentro desses pré-requisitos? Você conhece algum amigo seu, alguma pessoa boa, ou algum mártir que morreu por uma causa que se enquadre dentro dessas qualificações? O texto diz quais são as qualificações: aquele que é puro de coração e aquele que tem as mãos limpas. Não estou falando daquele que foi limpo depois de ser sujo, eu estou falando daquele que nunca tocou em nada sujo, que não precisa ser limpo, aquele que o coração nunca pensou ou nunca desejou nenhum tipo de maldade, nenhum pecado subiu ao seu coração. Você conhece alguém que se enquadre dentro dessas características? Eu não conheço. Em toda a história, nenhum homem atendeu essas qualificações. Romanos, o capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Significa que todos nós somos farinha do mesmo saco, que nós não temos o direito de julgarmos, que nós não atendemos às qualificações de quem pode subir ao monte do Senhor. Então, entendendo isso, eu continuo lendo essa carta aos Romanos, onde diz: mas sendo justificados gratuitamente por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ao passo que diz: não existe nenhum justo, nenhum sequer, mas sendo justificado. O que é justificação? É o ato de tornarmos justos. Isso aconteceu gratuitamente, é de graça e por graça. Diga comigo: é de graça e por graça. Essa é a obra da redenção. Nós fomos redimidos de todo o pecado. Então agora, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha primeiro para Cristo. O sacrifício de Jesus está sobre nós. Ele olha e vê o sangue de Cristo em nós, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então eu tenho uma novidade para você: quem pode subir ao monte do Senhor agora? Nós, os justificados. Quem pode permanecer no seu santo lugar? A sua noiva, o seu povo pode estar de pé no seu santo lugar, pela obra da redenção da cruz, por meio de Jesus. Você foi lavado, amém? Então, mais do que subir, o Senhor quer que você permaneça. Tem pessoas que começam a caminhada, mas param no meio do caminho. Não. O Senhor nos traz um exemplo. Nós precisamos permanecer. Então veio Jesus, atendendo o padrão perfeito de Deus. Filipenses, o capítulo 2, o versículo 6 diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não se apegou a isso, mas obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou, Ele se humilhou, assumiu a forma de servo e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ao que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode declarar comigo: Jesus Cristo é o Senhor.
é o Senhor, o perfeito, o santo, aquele que redimiu as nossas vidas, aquele que nos tocou. Jesus veio ao mundo cumprindo a vontade do Pai, viveu segundo a vontade do Pai, morreu em obediência à vontade do Pai. João capítulo 17 diz isso. Jesus está agora orando ao Pai, dizendo: Pai, eu te glorifiquei completando a obra que me deste. Preste atenção, completando a obra que me destes para realizar. Agora, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Pai, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me ordenou, aquilo que o Senhor me entregou para fazer. Agora, devolve-me a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Irmãos, um exemplo para nós. Jesus, ele começou a obra e concluiu. Os filhos precisam começar, permanecer e completar a obra. É o que nós falamos aqui no louvor. Paulo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu só posso contar algo depois que eu concluir. Não existe testemunho durante a caminhada. O Senhor está trazendo uma mente de conclusão para nós. Os crentes não podem ser consumidores, eles precisam ser provedores. Uma geração que provê. Vamos mudar nossa ótica, chega de consumir coisas. Nós precisamos ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo é obedecer o Pai até a morte, morte de cruz. Eu já estou crucificado com Cristo, eu já fui morto com Cristo. Só aqueles que morreram com Cristo podem ressuscitar com Cristo, aleluia. Então, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele ficou mais 40 dias ministrando aos discípulos, e depois ele subiu ao céu. E vem comigo, queridos, eu quero trazer uma ilustração sobre o que aconteceu. Jesus ascendeu ao céu e chegou agora diante dos portais eternos, e ele foi se aproximando e declarou: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ele estava agora diante dos portais eternos, portais esses que nunca foram abertos, e ele chega em sua glória, diante desses portais, e declara: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ao som da sua voz, todos os seres celestiais se uniram para ver o que estava acontecendo. Mas perceba que algo está acontecendo de uma maneira diferente, porque os anjos conheciam o Filho como o verbo de Deus, como uma palavra criativa, o Deus que é Espírito. Mas agora quem está diante dos portais eternos é Jesus, o homem, porque quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo de homem. E os anjos não são oniscientes, eles não sabem de tudo, mas esse mistério estava guardado no Pai. E quando Jesus ressurreto entra na glória, ele declara: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E os anjos perguntam entre si: mas quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Ele responde: o Senhor poderoso nas batalhas, o Deus vencedor, o verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens, e agora está diante da sua glória para abrir algo que nunca foi aberto. Os anjos questionam: quem é esse que ousa? Que homem é esse que ousa estar diante de algo tão poderoso e declarar palavras tão poderosas? Houve
mais uma vez, Jesus declarando, bradando, uma voz de trovão: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, forte nas batalhas. Irmãos, quando um rei, ele ia para a guerra, ele levava todo o seu exército, e a cidade ficava fechada até o rei e o seu exército voltar. Quando ele voltava vitorioso, ele bradava nas portas da cidade: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas da cidade, para que entre o rei. Ou seja, as portas só eram abertas para o rei. O nosso Cristo, ele venceu a morte e o pecado, e agora ele entra diante dos portais celestiais, declarando: abram-se para que entre o rei, aquele que venceu sobre o pecado, sobre a malignidade. Ele nos limpou. Ele estava declarando, pisando sobre a morte. A morte achou que ia segurar a Jesus, mas no terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, pisando sobre os poderes da morte, nos libertando e nos fazendo eternos. É o poderoso, poderoso nas batalhas. Quem é esse Rei da Glória? A resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão de Judá, aquele que é a palavra, o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, o alfa e o ômega, aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que na sua coxa está escrito o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é o Rei da Glória. Você o conhece? E todos os seres do céu veem Jesus entrando pelas portas, e mais, se assentando à destra do Pai. Ele não pede licença, porque quem pede licença é quem não tem território. Quando você entra numa casa que não é sua, você diz o quê? Me dá licença. Ali era o Deus Filho voltando para casa, recebendo a glória novamente, que foi aberta a mão para vir até a terra. E ele entra e se assenta à direita do Pai, e os anjos estão contemplando aquilo e se prostram diante do Cristo vivo e o adoram. E Jesus olha para o Pai e diz: Pai, tetelestai, está consumado. Foi comprado um povo para nós, reinos de sacerdotes, um povo santo, um povo que foi lavado no meu sangue, um povo adquirido, sacerdócio real. Eu estou falando sobre você, amado, aleluia, eu estou falando sobre você. Quando o Senhor venceu a morte, quando ele arrancou as chaves da morte, do inferno, ele estava declarando a sua vitória, triunfando sobre aquilo que prendia o homem. Nós somos livres do pecado, amém? A palavra do Senhor diz: e o pecado não terá domínio sobre vós. Tudo foi criado a partir dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. João capítulo 1, o versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é o verbo? A palavra. Desde o princípio, Jesus era. Nem os anjos conheciam Jesus da forma humana, eles conheciam como a palavra criativa de Deus. Sabe quem é Jesus antes de ser manifesto como filho na terra, como homem? A palavra, o haja de Deus. Quando Deus declarava haja, era o próprio Filho estabelecendo todas as coisas. A Bíblia diz que tudo subsiste por meio de Cristo.
Ele é a origem de tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o autor e consumador. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Então tudo só pode existir na sua presença. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é a tua origem. Sabe o que é isso? O que Deus está fazendo é nos trazendo de volta a Efésios, o capítulo 1, versículo 4, quando diz que o Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele. Nós já existíamos em Cristo. Agora nós precisamos manifestar aquilo que aconteceu. A igreja se tornou nesses dias o arauto de Jesus. Sabe o que é arauto? Aquele que anuncia a entrada do rei, aquele que proclama a entrada do rei. Quando o rei estava prestes a entrar numa cidade, ou quando ele estava prestes a passar num lugar, um arauto, um homem, começava a dizer: se prepare porque o rei passará por aqui, se prepare porque o rei está chegando. Qual é a missão na igreja nesses dias? Ser um arauto de Jesus. Nós precisamos declarar: Jesus está voltando. Se prepare, mundo, porque o rei está voltando. Ele irá entrar, irá se assentar no seu lugar. Ele está entronizado. Nós somos o arauto de Jesus. Por que essa mensagem não está na sua boca? Por que nós temos nos omitido disso? O rei está voltando. Tem uma canção que diz: o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Você crê nisso? Então se torne um arauto. Essa é a única mensagem da igreja: Jesus está voltando. Terra, ouça, Jesus está voltando. Anuncie o ano aceitável do Senhor. Declare as maravilhas de Deus, para que o mundo conheça Jesus através da sua boca, através da sua família, através do seu testemunho. Anunciando sobre a terra a sua glória, para que o mundo pergunte: quem é o Rei da Glória? O mundo precisa perguntar: quem é o Rei da Glória? Mas a partir de uma declaração sua. De tanto a gente falar: o rei está voltando, o rei está voltando, ele vem buscar uma noiva que está adornada, esperando no altar. Então a terra começa a ficar em comoção, querendo saber: que rei é esse? Espera aí que eu vou te explicar. O Rei da Glória é Jesus, aquele que é a resplandecente estrela da manhã, aquele que é o príncipe da paz, aquele que tocou a minha vida e me transformou. Essa é a palavra da igreja, é declarando quem é o Rei da Glória. Quando você vem para a igreja, você vem aprender sobre Ele, aprender a ser um arauto, a ser um anunciador. Eu profetizo aqui proclamadores de um reino de justiça. Você recebe isso? Irmãos, proclamadores não é somente um pregador. Proclamador é aquele que está trazendo um testemunho, aquele que vive o que está proclamando. Ei, se você é proclamador de Cristo, então as pessoas precisam ver Cristo na sua vida. Se você declara que o Senhor é justo, se mova em justiça. Por favor, deixe que o fruto do Espírito se manifeste na sua vida. Céu e terra reconhecendo Jesus como Rei e reverenciando a sua majestade. A igreja precisa anunciar esse tempo da glória de Deus. Porque se você não clamar, as pedras clamarão. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, queridos. Você crê nisso? É como a chuva que desce do céu. Ela tem um propósito de regar a terra e fazer com que a árvore cresça, plantas cresçam,
assim é toda palavra que sai da boca de Deus, não voltará para Ele vazia, mas cumprirá todo o propósito ao qual foi destinada. Eu recebo isso em nome de Jesus. Eu creio que nada ficou fora daquilo que Deus declarou. O Senhor disse que você foi chamado para ser vitorioso, para crescer. E eu repreendo tudo aquilo que está te oprimindo, tudo aquilo que está travando a sua vida. Chega de portas fechadas. Chega de lugares sem acesso. Quantos lugares que estão fechados? Espiritualmente fechados. Lugares que não têm acesso, onde as trevas estão dominando. Mas uma igreja triunfante está entrando em lugares de trevas. E sabe, quando nós proclamamos sobre o Rei da Glória, então as portas se abrem, porque nós estamos testemunhando sobre aquele que abre todas as portas. Então eu declaro sobre a sua vida: chega de portas fechadas, chega de lugares sem acesso. O Senhor está abrindo acessos, abrindo acessos. É só você entrar, começa a entrar. O Senhor está abrindo acessos. Ele está te dando uma chave nessa noite. Ei, irmãos, uma chave é para abrir uma porta. Toma posse. Se você toma posse, levante as suas mãos agora. Tem uma chave chegando para você, e você vai saber a hora certa de usar. Quando você vê a porta, você vai saber que foi Deus que preparou ela para você. Coloque a chave, porque ela é santa. E quando você abrir, saiba que foi o Senhor que te colocou lá dentro, para que você possa anunciar que o Rei da Glória está voltando. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. Só Ele é o Rei. Lugares fechados. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Eis aqui uma igreja, então vamos meter o pé na porta e vamos entrar. Sabe por quê? Nós fomos chamados para resgatar. Vamos colocar a mão em lugares que ninguém nunca entrou e declarar: aqui agora brilha a luz de Cristo. Porque agora esse lugar que não tinha acesso, o Rei da Glória acaba de abrir uma porta para que eu possa anunciar a sua palavra, o seu reino e o seu governo. Glória a Deus. Precisamos dar a resposta certa ao céu. E a realidade é que o céu está provocando a terra. Eu vou repetir: o céu está provocando a terra. E sabe o que ele está dizendo? Igreja, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? E a igreja responde: Jesus é o Rei da Glória, o meu amado, o poderoso, aquele que triunfou. Essa é a resposta da igreja. A provocação do céu, ela é santa. É para que você se mobilize, para que você saia da zona de conforto. Todo mundo fala de zona de conforto, mas continua na zona de conforto porque não sabe o que é zona de conforto. A zona de conforto são lugares que estão fechados, sem acessos. Mas quando eu me torno um proclamador de um reino de justiça, eu recebo segredos e chaves para que eu tenha acesso a lugares que ninguém mais teve. Você quer receber algo que ninguém nunca recebeu? Então faça o que nunca ninguém fez. Eu vou repetir: você quer receber algo que nunca ninguém recebeu? Então faça aquilo que ninguém nunca fez. Surpreenda o Senhor. Se for preciso, rasteje, mas toque no seu manto, porque quando você tocar vai sair virtude, sai poder, sai poder. O Senhor está curando hemorragias espirituais aqui. Pessoas que há anos estavam sangrando na alma, e o Senhor está tocando agora você. Ele está curando um fluxo de sangue que começou através de um trauma. E receba isso em nome de Jesus. Esse culto é profético, queridos. Mas por favor, não deixe com que a multidão te pare. Sabe por que estamos em zona de conforto? Porque estamos parando na multidão. A multidão não tem poder de te parar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela reuniu todas as suas forças. Ela sabia que Jesus estava ali e poderia curá-la. Então ela foi rastejando no meio da multidão e tocou em Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram:
mestre, a multidão te comprime, há quantas pessoas estão aqui? Todos estão te tocando. Jesus disse, não foi um esbarrão, foi um toque. Chega de esbarrar em Jesus. Chega de esbarrões, encontrões, sem compromisso. O Senhor, Ele quer nessa noite que você o toque, porque quando você tocar, vai sair virtude. Como aquela mulher, quando tocou em Jesus com fé, dele saiu poder para curar. Eu não sei qual é a área que você precisa de um milagre, mas o Senhor está aqui. Toque-o, decida tocá-lo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, diz que a nova Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade que descerá do céu, ela não terá templo, pois o Senhor Deus e o Cordeiro são o santuário. Olha que coisa tremenda. Nós hoje estamos numa estrutura física, 4 paredes, nós chamamos de templo, mas nós sabemos que o templo do Senhor sou eu. Mas quando nós estivermos vivendo com o Senhor na cidade santa, na Nova Jerusalém, nós não precisaremos mais de uma estrutura física, porque nós iremos adorar nele. Não haverá mais templo, porque ele será o nosso templo. Todo o culto acontecerá nele. Será que isso não te anima, crente? Te anima ou não? Você não vai precisar mais de uma estrutura. A nossa estrutura é o Senhor. O culto acontecerá nele. E aí nós iremos ter a compreensão do que é adorar em espírito e em verdade. Será a plenitude daquilo que o Senhor nos mostrou. A cidade também não precisa de sol e de lua. Qual é a função do sol e da lua? O sol, ele ilumina o dia, e a lua ilumina a noite. O sol governa o dia e a lua governa a noite. Mas nesse tempo, no tempo da glória de Deus, não precisará mais de uma luz de estrelas ou artificial, porque a glória de Deus irá nos iluminar, irá iluminar toda a cidade. É a glória, não é mais nada, não tem mais enfeites, não tem mais coisas artificiais. O Senhor está limpando a nossa geração e fazendo com que a gente ensaie na terra o que vai acontecer no céu. Ei, você quer ensaiar comigo? Eu estou disposto a ensaiar na terra, porque vai chegar um dia onde as canções não irão parar. E sabe qual será a canção do céu? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Porque a cidade santa descerá do céu, e habitaremos com ele. E diz mais: o Cordeiro de Deus será o candelabro, será aquele que irá iluminar a todos. O Cordeiro estará assentado no seu trono, irá brilhar como o sol da justiça. Aleluia, glória a Deus. Será que a glória de Deus é suficiente para você? Será que a graça de Deus te basta? Te basta? Para mim é suficiente, eu não preciso de mais nada. Tudo que você precisa ou poderá precisar está no Senhor. Não saia desse lugar. Não saia desse lugar. Eu quero que você se coloque